Continuando a história Falha na Realidade, parte 2. Se você ainda não assistiu a parte 1, assista o primeiro vídeo para entender. A mão da mulher pairava à minha frente, como uma âncora de luz em meio ao caos. Por um instante, hesitei. Tudo em minha mente gritava que aquilo era uma armadilha, mas algo nela era estranhamente familiar, como se eu já a conhecesse de algum lugar, ou de algum tempo. Você não tem muito tempo, Daniel, ela disse, sua voz suave, mas carregada de urgência. Se não aceitar o que vou te mostrar agora, eles reescreverão você completamente. Você será apenas mais uma peça no tabuleiro. Minha respiração estava pesada, e o zumbido na minha mente se intensificava a cada segundo. Finalmente, estendi minha mão e toquei a dela. No instante em que nossos dedos se conectaram, o vazio ao nosso redor desmoronou. Eu estava em outro lugar. Não era mais o vazio com as linhas de luz nem a rua distorcida onde tudo começou. Era um lugar completamente diferente, um campo vasto e infinito, onde o céu era uma mistura de cores que eu não conseguia descrever. As nuvens não se moviam, mas pulsavam, como se fossem vivas, e o chão parecia feito de cristal, refletindo cenas que mudavam constantemente. Bem-vindo ao entrefluxo, disse a mulher, soltando minha mão e caminhando alguns passos à frente. Aqui é onde as memórias e as possibilidades se encontram. Onde a verdade sobre o que você é foi escondida. O que eu sou? Perguntei, minha voz soando pequena diante da imensidão daquele lugar. Ela se virou para mim, e pela primeira vez, vi algo em seus olhos que não era apenas sabedoria. Era tristeza. Você não é só um homem comum, Daniel. Você foi criado, ou talvez escrito, por algo muito maior do que pode imaginar. Todas as suas memórias, sua vida, sua identidade, foram fabricadas. O chão sob meus pés parecia desmoronar. Isso é impossível, eu disse, balançando a cabeça. Eu tenho memórias, amigos, uma vida. Eu sou real. Ela suspirou, como alguém que já teve essa conversa muitas vezes antes. Você é real, Daniel. Mas a realidade em que vive foi construída para você, para te manter sob controle. Assim como outras versões suas em outras realidades paralelas. Você é uma anomalia. Algo que não deveria existir. E é por isso que eles querem te apagar. Antes que eu pudesse protestar novamente, ela estendeu a mão, e uma linha de luz surgiu no ar, flutuando como uma fita brilhante. Ao tocar a linha, imagens começaram a se formar. Eu vi a minha infância, minha adolescência, o momento em que comprei meu primeiro apartamento. Mas havia algo errado. Entre essas lembranças, vi lapsos, momentos em que eu estava em lugares que não reconhecia, conversando com pessoas que não lembrava de conhecer. Essas são as costuras, explicou a mulher. Momentos em que sua realidade se desfez brevemente, expondo o que há por trás. Ela puxou outra fita, desta vez maior, mais intensa. As imagens nela não eram da minha vida, mas de outras versões de mim. Vi um Daniel trabalhando em um laboratório futurista, outro vivendo em um vilarejo medieval, e até uma versão minha caminhando por uma paisagem apocalíptica. Você não é único, ela continuou. Mas entre todas as versões de você, algo em você específico está diferente. Você conseguiu perceber as falhas, e isso te tornou perigoso para eles. Quem são eles? Perguntei, minha voz tremendo. Aqueles que controlam a realidade, ela disse. Chamamos eles de tecelões. Eles manipulam as fitas, criando e destruindo realidades conforme suas necessidades. E agora, eles decidiram que você é uma ameaça. Antes que pudesse digerir tudo aquilo, um som estrondoso ecoou pelo entrefluxo. O céu começou a pulsar violentamente, e as cores nele começaram a escurecer. A mulher imediatamente ficou tensa. Eles nos encontraram, ela disse, olhando para mim. Daniel, você precisa se lembrar. Lembrar do quê? Gritei, enquanto o chão começava a rachar sob meus pés. Ela se aproximou, segurando meu rosto com ambas as mãos. Seus olhos, agora brilhando intensamente, perfuraram minha alma. Você tem algo que eles não têm, Daniel. Uma memória que não puderam apagar. Algo que pode destruir tudo o que construíram. Está dentro de você, mas só você pode acessar. Antes que pudesse responder, um raio de luz atravessou o ar, atingindo a mulher. Ela caiu no chão, mas antes de desaparecer, suas últimas palavras ecoaram em minha mente. Confie em sua intuição. E encontre o portal de origem.
Sozinho, fiquei parado enquanto o entrefluxo começava a desmoronar ao meu redor. As fitas de luz se despedaçavam, e o céu agora era um vácuo negro, engolindo tudo. Sem saber o que fazer, segurei uma das fitas que ainda flutuavam e, ao tocá-la, fui puxado novamente. O próximo momento foi um borrão. Eu estava sendo lançado de uma realidade para outra, vendo flashes de vidas que nunca vivi, mas que de alguma forma pareciam minhas. Então, tudo parou. Acordei deitado em um quarto escuro. Não era meu apartamento, nem qualquer lugar que eu reconhecesse. No chão ao meu lado, havia algo que eu não esperava ver. Uma chave prateada, brilhando fracamente. Ao pegá-la, senti uma onda de energia percorrer meu corpo, e uma voz sussurrou em minha mente: "Você encontrou a primeira peça." O jogo começou, Daniel. Eu não sabia o que isso significava, mas algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez, não senti medo, mas uma estranha determinação. A realidade estava desmoronando, e eu estava no centro de tudo. A chave prateada parecia pulsar em minha mão, como se estivesse viva. Era pequena, delicada, mas emanava uma energia que eu nunca havia sentido antes. O quarto ao meu redor permanecia escuro, mas, conforme meus olhos se ajustavam, comecei a perceber detalhes que antes não estavam ali. Paredes que brilhavam fracamente, símbolos escritos em um idioma que eu não entendia, mas que pareciam se mover quando os encarava. Eu me levantei, ainda segurando a chave, e percebi que a porta do quarto estava entreaberta. A luz que escapava por ela era diferente de qualquer luz que já havia visto. Não era quente ou fria, mas parecia vibrar, como se fosse composta de infinitas cores invisíveis. Com um misto de curiosidade e cautela, caminhei em direção à porta. Ao empurrá-la, fui engolido por um corredor que parecia se estender para o infinito. O chão sob meus pés parecia feito de vidro líquido, refletindo não o meu rosto, mas imagens de lugares que eu não reconhecia: desertos, florestas densas, metrópoles futuristas. Nas paredes, mais símbolos dançavam, e um zumbido baixo preenchia o ar, como o som de uma máquina colossal funcionando ao longe. A voz da mulher ecoou novamente em minha mente: "O portal de origem está além do corredor." Mas cuidado, Daniel, eles já sabem que você está aqui. Conforme avançava pelo corredor, o zumbido começou a ficar mais alto, quase ensurdecedor. As imagens no chão começaram a acelerar, mostrando flashes cada vez mais rápidos de realidades que eu não conseguia processar. Foi quando percebi que não estava sozinho. À minha frente, 3 figuras começaram a se formar, emergindo das paredes como sombras se solidificando em carne. Seus corpos eram altos e magros, cobertos por uma espécie de armadura negra que parecia absorver toda a luz ao redor. Em seus rostos não havia traços humanos, apenas uma superfície lisa e brilhante, como espelhos que refletiam minha própria imagem. "Daniel de origem 312, disse uma voz fria e mecânica que parecia vir de todas as direções. "Você não deveria estar aqui. Retorne ou será desintegrado." Instintivamente, segurei a chave com mais força, sentindo sua energia crescer em resposta à ameaça. Antes que pudesse reagir, um dos guardiões avançou em minha direção, movendo-se com uma velocidade impossível. No instante em que ele quase me alcançou, a chave brilhou intensamente, emitindo uma onda de energia que lançou o guardião para trás, como se tivesse sido atingido por uma explosão invisível. Os outros 2 hesitaram, mas não por muito tempo. Eles avançaram juntos, e desta vez a chave parecia estar me guiando. Eu corri pelo corredor, desviando de ataques que pareciam perfurar o próprio tecido da realidade. Cada vez que um deles errava, o espaço ao nosso redor ondulava, como se fosse feito de água. Finalmente, a chave brilhou novamente, criando uma barreira entre mim e os guardiões. Eles se afastaram, incapazes de atravessá-la, mas seus rostos espelhados refletiam algo que me deixou inquieto: uma versão minha, parado atrás deles, sorrindo. Quando finalmente os guardiões desapareceram, o corredor terminou em uma vasta sala circular. No centro dela, uma estrutura colossal pairava no ar, um arco feito de um material translúcido, quase etéreo, cheio de símbolos que brilhavam em tons de dourado e prateado. Era o portal de origem. A chave em minha mão começou a vibrar, como se quisesse se libertar. Quando a ergui, o portal reagiu, emitindo um som profundo que reverberou por todo o ambiente.
Mas antes que eu pudesse me aproximar, ouvi passos. Finalmente nos encontramos, disse uma voz que fez meu sangue gelar. A história continua. E você? Gostou dessa história? Já aconteceu algo parecido com você? Quer ouvir mais relatos sombrios como esse? Não se esqueça de se inscrever no canal Dimensão Invisível, curtir e ativar o sininho. Se tiver coragem. Lembre-se. O sobrenatural está sempre mais perto do que imaginamos. O próximo relato contado aqui pode ser o seu.